E aí, primeirão, como é que vocês estão de quarentena? Espero que estejam bem. Eu recebi algumas mensagens, alguns pedidos de pessoas a respeito de ficha redacional. Tá, vamos fazer uma revisão geral aqui sobre o que é a redação dissertativa e aí onde é que entra a ficha redacional e como é que ela pode ser feita. Com isso também a gente dá uma esticada no prazo para vocês entregarem essa ficha, para que vocês possam estar vendo também essa revisão. Primeira coisa, redação que nós utilizamos na sala de aula, apesar de existir a redação oficial, redação descritiva, redação narrativa, nós usamos a redação dissertativa argumentativa. E o que é que isso quer dizer? Dissertar quer dizer falar sobre algo, certo? Dissertar é falar sobre alguma coisa. Se eu digo disserte a respeito da crise, da pandemia do coronavírus, então quer dizer que eu quero que você fale a respeito da pandemia do coronavírus. Se ela é dissertativa argumentativa, isso quer dizer que eu estou pedindo para você argumentar, para você me convencer de que o posicionamento que você tomou a respeito desse assunto está correto. É isso que nós chamamos de argumentação, certo? Como é que nós sugerimos que a redação seja feita? A redação nós sugerimos que ela tenha a seguinte estrutura. É apenas uma sugestão, a gente não tem que seguir exatamente esse esquema, mas é um esquema que vai me garantir que a minha redação vai estar bem estruturada e vai estar satisfazendo em número de argumentos o examinador, certo? Então nós temos aqui a introdução, o desenvolvimento, e a conclusão. O que é que nós temos na introdução? A nossa introdução, ela deve ser a tese, o posicionamento. O posicionamento. O que é que isso significa? Que nessa tese, nessa introdução aqui, eu vou estar me posicionando, dizendo já de forma resumida e prática aquilo que eu penso sobre determinado assunto. Por exemplo, eu vou falar sobre a crise do coronavírus no mundo, a pandemia do coronavírus. Então eu digo, é algo de extrema importância. Tá? Ou então, acho que há exageros no trato do coronavírus. É uma opinião minha. Certo? Eu vou estar me posicionando. Vou colocar, a crise do coronavírus está sendo mal administrada pelos governantes. É a minha posição. Eu estou me posicionando. E aí eu crio uma tese, certo? Por exemplo, eu vou colocar, de acordo com os números crescentes da pandemia, fica claro que ela está sendo mal administrada ou mal cuidada pelo poder público. É a minha tese, é a minha introdução, é o meu posicionamento. Só que veja, quando eu me posiciono em uma redação dissertativa argumentativa, eu vou ter que me explicar por que foi que eu me posicionei dessa forma. E aí nós sugerimos que o desenvolvimento seja feito em 3 fases. Argumento 1, argumento 2 e o fato exemplo. Fato exemplo. Ok? Vamos lá. Argumento 1. O que seria o argumento 1? É aquele argumento mais forte que eu tenho para confirmar o porquê da minha tese, para explicar o porquê meu posicionamento é esse. Por exemplo, meu posicionamento foi que os governantes não estão sabendo administrar essa crise do coronavírus. O que é que me faz pensar isso? A falta de leitos suficiente para aqueles que estão precisando de respiradores. Esse então vai ser o meu argumento 1, ok? A falta de leitos.
de leitos. Ele é o primeiro que vem à cabeça, ele é o mais forte motivo de eu pensar isso. Só que um só argumento é muito pouco para eu oferecer em uma redação. Então eu penso no segundo argumento, o que seria a má distribuição dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Então vamos lá, má distribuição, ou distribuição deficiente, pode ser, má distribuição de EPIs, certo? De EPIs. E o fato exemplo? Vamos lá, o fato exemplo é o seguinte, ou eu dou um exemplo que eu vi no jornal, que aconteceu na minha cidade, algo que eu posso dar nome, local, tudo direitinho, cuidado, porque quando eu digo eu tenho que citar fonte, eu não posso dar informação inverídica, mas eu posso usar, e eu recomendo que use, o que nós chamamos de fato exemplo genérico. O que é um fato exemplo genérico? É aquele que não aconteceu com uma pessoa específica, mas todo mundo sabe que é assim que funciona. Por exemplo, fato exemplo, cidades com hospitais lotados de pessoas sem atendimento. Sem atendimento. Estou citando qual foi? Não. Estou citando números? Não, porque para eu citar número, o número é dado, certo? Se eu dou dados, eu tenho que dar a fonte. De onde você tirou essa fonte? Jornal Nacional, da Folha de São Paulo, do IBGE, de onde foi que você tirou? Da Secretaria Municipal, Estadual ou da Organização Mundial de Saúde? Né? Eu tenho que citar a fonte, certo? Então isso seria um fato exemplo que é genérico, todo mundo sabe que isso está acontecendo. Cidades com hospitais lotados de pessoas sem atendimento. Beleza. Atenção na conclusão. Essa é a parte que eu quero que vocês atentem mais. Conclusão, para o Enem, principalmente, é proposta de intervenção. Proposta de intervenção. E como seria essa proposta de intervenção? A proposta de intervenção, eu vou oferecer uma possibilidade de resolução da problemática, resolução do problema. Tá, eu apontei que o problema era a má administração da crise. Os governos não estão sabendo administrar a crise. E eu tenho visto isso pela falta de leitos e pela má distribuição de EPIs. Então, o que é que eu vou sugerir? Na proposta de intervenção, eu posso sugerir um maior investimento na estrutura dos hospitais e na capacitação e proteção dos profissionais. Dos profissionais de saúde. Ok? Isso é uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, nós não podemos fazê-la de forma subjetiva, algo que assim, por exemplo, bom seria que todos se conscientizassem, sim. Isso seria bom, realmente. Mas isso é subjetivo. Se conscientizar, não. O que fazer para que as pessoas se conscientizem? O que fazer para que as pessoas se sensibilizem? Que tipo de campanha, que tipo de abordagem, que tipo de ação do governo, que tipo de ação da sociedade é necessária? É necessário que a sociedade tome medidas práticas, como higienização das mãos, o uso do álcool gel. Ok, isso é medida prática. Outra, coisas possíveis. O ideal seria que uma intervenção divina para a cura. Maravilha, também acredito nisso, que bom, mas isso não é prático, isso não é objetivo, então não pode estar na minha redação, certo? Na minha redação eu coloco ações práticas e objetivas. Bom seria pegar todos aqueles que estão doentes e enviar para a Lua, né? Impossível. Então vamos trabalhar com aquilo que é prático, com aquilo que é possível, com aquilo que é
plausível, tá? E aí nós vamos para a pergunta que me foi feita por vocês pelo WhatsApp: o que é uma ficha redacional? Numa ficha redacional é uma preparação para eu fazer a minha redação. Lembram que quando a gente estava conversando em sala de aula eu dizia, gente, não comecem uma redação já escrevendo, já redigindo aquilo que você vai entregar para o professor. Façam primeiro o que a gente chama de uma chuva de ideias. Junta ali, joga no papel em forma de tópicos, sem que você precise estar se preocupando com todas as formalidades da redação, com a escrita correta da palavra. Não, eu vou simplesmente jogar tudo aquilo que eu sei sobre o assunto. Como é que a gente pede que isso seja feito? Quando eu peço a ficha redacional, então eu vou pedir que você me dê 2 posicionamentos diferentes, para que você depois decida com qual deles vai trabalhar, que você me dê 6 argumentos, ou seja, você vai me dar basicamente 2 argumentos primários, 2 secundários e 2 fatos exemplos, certo? Que pode ser um de cada um dos posicionamentos que você está me dando, e 2 propostas de intervenção. Isso feito sem se preocupar com estrutura, em forma de tópico, quem achar melhor, em forma de parágrafos, citando, normal, do jeito que você quiser, desde que hajam as 2 teses, os 6 argumentos e as 2 propostas de intervenção. Isso é feito para que você possa, deve ser feito antes da redação, para que dali você escolha o que você vai trabalhar ao redigir o seu texto. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no WhatsApp, nas redes sociais e pelo telefone. Ok? Nos vemos em breve, se Deus quiser.